Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, eu sou estudante de odontologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP-USP. Eu decidi vir estudar com vocês. De que forma? Eu gosto muito de estudar falando em voz alta. Isso, para mim, é uma forma de guardar muito a matéria, me ajuda muito. E eu pensei, por que não gravar e mostrar os meus resumos ao mesmo tempo, de forma com que outras pessoas possam estudar junto comigo depois? Esse aqui é o meu Instagram, se você quiser lá dar uma olhada, segue. Aqui eu tenho os meus resumos que você pode acessar aqui por meio do Linktree. Eu posto um pouquinho da minha rotina, da minha vida dentro da odontologia e um pouco também da minha vida pessoal. Então, fiquem à vontade se quiserem lá no Instagram me seguir. Bom, hoje eu gostaria de começar estudando a primeira aula que eu tive de endodontia, que são os instrumentais, de endodontia. Aqui eu coloquei algumas informações que os professores foram falando durante a aula, eu anoto, acabo escrevendo tudo, e nós vamos ler um total de 10 páginas no estudo de hoje. Bom, com relação aos canais radiculares, eles localizam-se no interior do dente, mais precisamente na raiz e em maior quantidade na coroa, e são revestidos por dentina e por cemento na parte da raiz. Lembrando que nós temos os canais radiculares e nós temos a câmara pulpar, que é a parte localizada na coroa, tá? No espaço de canais, destinam-se à ocupação da polpa, que é um tecido conjuntivo frouxo, com características de função, erupção, e na parte radicular, essa polpa está revestida por cemento e dentina, e na parte coronária tem-se a câmara, que é revestida por dentina, mas agora esmalte. Para acessar o canal radicular, o acesso não é pela raiz, e sim pela coroa, não necessariamente pela oclusal, pela incisal, mas é preciso passar pela câmara pulpar para chegar no sistema de canais radiculares. Para o tratamento de dentes iguais, como por exemplo, centrais, laterais, são centrais superiores, os canais radiculares eles são semelhantes, caninos, mas eles nunca são iguais. Isso por conta das variações anatômicas presentes nessas estruturas. E essas alterações, essas variações anatômicas são relacionadas à curvatura, à quantidade de canais, porcentagem dessa quantidade de canais. Clinicamente, não é possível a gente enxergar esse canal radicular. Então, na endodontia, os exames radiográficos são de grande importância, especialmente as periapicais, tá bom? As raízes, elas têm diferentes comprimentos que precisam ser acessados durante a instrumentação, e para acessar esses canais, é importante que a gente saiba o tamanho do dente, o tamanho real do dente, o tamanho daquele canal para a gente entrar com um instrumental que tenha um tamanho adequado, tá? Evitando com que ele passe do forame e a sujeira, o conteúdo intracanal vaze, digamos assim, para os tecidos periodontais, periapicais, e evitando também com que haja pouca instrumentação, com que esse instrumental fique aquém do ápice, tá? Não cumprindo de fato o seu papel para tratar aquele canal. Bom, nós temos os 3 tipos de objetivos na endodontia: limpeza, sanificação e forma no canal. Com relação à limpeza, isso não se relaciona com a quantidade de micro-organismos, mas sim a remoção de remanescentes orgânicos, que é a polpa, ou inorgânicos, que é a dentina raspada, o smear layer. A sanificação era chamada de antisepsia, isso está relacionado com superfícies inanimadas, e a polpa é um tecido orgânico vivo, e essa fase visa a remoção de bactérias do canal radicular. Então, limpeza, sanificação e forma nesse canal, que vai ser feito com irrigação abundante, que vai ser feito com utilização de instrumentais adequados e específicos a depender de cada dente.
Aqui nós temos as 5 fases do tratamento endodôntico. Primeiro, a cirurgia de primeiro, na verdade, a odontometria, né? Faz a cirurgia de acesso, faz a odontometria para medir o tamanho do canal. Limpeza, sanificação e forma. Seleciona o cone principal de gutta-percha e obturação desse canal radicular, tá? Lembrando que aqui é muito importante. Diferente da restauração que a gente tem em dentística, que a gente procura dar uma anatomia super bonita no dente, nesse caso, o material obturador que a gente coloca para restauração provisória, ele não visa deixar um aspecto super bonito igual o da resina composta, tá? A dentística, ela atua posteriormente à endodontia. Aqui com relação aos instrumentais manuais, antigamente a endodontia trabalhava com instrumentos manuais, que são movidos com a mão, e eles estão cada vez mais sendo deixados de lado, mas ainda sendo usados, e atualmente nós ainda aprendemos no laboratório com esse tipo de instrumento, porque é importante nós compreendermos a base mesmo, antes de partir para os instrumentos rotatórios. Então a gente utiliza ainda, pode utilizar e continua aprendendo sobre os instrumentais manuais. Atualmente, os rotatórios, que são acoplados e ativados por motores, tá? Antigamente, havia diferentes meios para se trabalhar com o canal radicular, de modo que cada clínico de cada época trabalhava no canal com instrumentos que geralmente ele mesmo desenvolvia. Até que em 1958, o Ingle e o Levine padronizaram esses instrumentos, gerando uma norma de fabricação. Então, essa padronização Ingle e Levine, em 1958, da Associação Americana de Endodontia, padroniza esses instrumentais e facilita a utilização deles por parte dos dentistas que são focados nessa parte da endodontia, tá? Então, normas de fabricação ISO, International Organization for Standardization. Bom, aqui uma parte super importante que a gente tem que compreender que são os componentes dos instrumentais. Aqui nós temos um instrumento manual, uma lima número 30, e a gente vai entender o que significa cada parte dessa lima. Nós temos o cabo, nós temos o intermediário, nós temos a parte ativa. A parte ativa dos instrumentos manuais, ela sempre tem o valor de 16 milímetros. Esse pontinho aqui, a ponta da lima, é chamado de guia de penetração e tem o D chamado D0. E esse D0, ele vai depender, o seu valor vai depender do número do instrumental. Esse instrumental é de número 30. O D0 dele é 300. A gente vai entender um pouquinho cada um, o que significa isso, o que significa aquilo. Primeiro, então, cabo intermediário, parte ativa medindo 16 milímetros para os instrumentos manuais, guia de penetração, D0. Bom, com relação à haste, a haste ela compreende o intermediário e a parte ativa do instrumento. Essa haste ela vai ser sempre cônica, de modo que a partir do guia de penetração, em direção ao intermediário, vai haver um aumento do diâmetro. É como se fosse um cone aqui. Essa parte da lima, da parte ativa, ela tem um diâmetro maior do que a parte ativa, tá? Bom, essa conicidade, ela tem uma razão constante. Como assim uma razão constante? Os instrumentais manuais, eles têm o que a gente chama de taper. E a gente vai falar sobre o taper aqui embaixo. Por quê? A haste, então, intermediário e parte ativa. Do guia de penetração até o intermediário, nós temos aumento do diâmetro. E esse aumento de diâmetro, essa conicidade, ela tem uma razão constante, ela tem um aumento constante. Ou seja,
a cada milímetro que eu percorrer da haste do instrumental, esse instrumento, o diâmetro dele aumenta 20 micrômetros ou 0,02 milímetros. Portanto, se eu pegar qualquer instrumento, qualquer lima manual, o taper dele é 0,2. Porque a cada milímetro que eu percorrer do D0 em direção ao intermediário, vai haver um aumento de 20 micrômetros ou 0,02 milímetros. O taper é constante, taper 0,2. Vamos revisar: aumento do diâmetro a cada milímetro percorrido na haste do instrumento. Do D0 em direção ao D16, a cada milímetro que eu percorrer, eu vou aumentar 20 micrômetros ou 0,02 milímetros. Se o taper é o diâmetro em função do milímetro, essa ponta da haste ou guia de penetração é dependente do número do instrumento. Então, se eu tenho um instrumento número 35, o D0 dele é 350. Nesse caso, se ele é do número, se o número do instrumento é 30, o D0 dele é 300, tá? Então, lembrem que o taper se relaciona com o diâmetro desse instrumento. E à medida com que a gente passa 1 milímetro, vai aumentando 20 micrômetros, tá? A partir desse valor que a gente encontrou aqui no D0, que é dependente do número do instrumento. Ao final, entre a parte ativa e o intermediário, como a parte ativa mede 16 milímetros, sempre nós temos o diâmetro 16. Então, essa parte aqui é o D16, por quê? Porque a parte ativa sempre mede 16 no instrumento manual. Bom, vamos passar agora para a parte ativa do instrumento. Conversamos que a parte ativa, ela faz parte da haste juntamente com o intermediário. A parte ativa, ela tem um design próprio de acordo com a função daquele instrumento e ela vai medir sempre 16. Só um minuto. Vai medir sempre 16. Bom, o que significa o guia de penetração? É o D0, é a extremidade mais fina, a ponta da parte ativa do instrumento. O intermediário, ela é a região compreendida desde a parte ativa até o cabo. E por que ele é importante? Porque ele vai conferir tamanho, comprimento do instrumento, já que a parte ativa dos instrumentos manuais são sempre 16 milímetros. Então, dos instrumentos manuais, super importante gravar o D0 e o D16. D16 porque tem esse tamanho constante de 16 milímetros, tá? E o D0 é dependente do número desse instrumento. O intermediário, ele tem alguns tamanhos que são 21, 25, 28 e 31 milímetros, tá? 21, 25, 28, 31. Com relação ao cabo, o cabo, uma haste metálica de aço inox, possui gravado uma figura geométrica que pode ser um quadrado, um triângulo, um círculo, e a gente vai comentar daqui a pouquinho o que significa cada uma dessas coisas. Na verdade, significa a secção transversal, ou seja, o tipo de corte desse instrumento na parte ativa. O número significa a série que ele possui, série que ele pertence, na verdade, e a cor, ela se altera para a gente conseguir distinguir as séries. Séries importantes: branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Importante decorar essas cores.
Cada cor, ela é referente ao número do instrumental, tá? Então, a partir do 15, a gente começa no branco. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Vamos conversar daqui a pouco. Se esse instrumento é o número 30, cabo de número 30, se eu multiplicar por 10, eu encontro o D0, que é o valor que a gente obtém lá no guia de penetração, da parte ativa, lembra? Se eu multiplicar, então, o número por 10, eu tenho o D0. E como que eu vou saber quais são os próximos Ds até eu chegar no D16? Bom, se eu quero saber qual é o D4, o D1, por exemplo, vamos mais simples. O D1, se eu descobrir que o D0 é 300, porque eu só multipliquei por 10, o D1 vai ser quanto? Vai ser 320. Mas por quê? Porque se a gente lembrar do taper a cada 1 milímetro, aumenta 20 micrômetros. O taper de instrumentos manuais, ele é constante e ele é taper 0,2. Então, ele aumenta 20 micrômetros a cada milímetro percorrido da parte ativa, do D0 em direção ao D16. Então, o D1, 320. Para ficar mais fácil, para eu não ficar tendo que somar 300, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, até chegar no D16, nós temos uma formulinha. O D16 é o valor do D0 mais 320, que é todo esse valor aqui. Se você quiser saber o valor do D9, vai colocando esses outros, vai somando esses outros valores aqui. Entenderam? Então, se o taper é sempre constante, tem essa relação constante entre o D0 e o D16, tá bom? Então, D16, D0 é o 300, mais 320, 620. Esse é o D16. Bom, vamos passando aqui. Que taper 0,2, a conicidade vai aumentando. D0, D16. D16 é o D0 mais 320. Agora vamos conversar sobre a série dos instrumentos. Isso é uma coisa muito importante da gente aprender. Por quê? Nós temos a série dos instrumentos manuais e nós temos a série especial. Essas séries que a gente utiliza, esses números de instrumentais, a utilização de cada um deles vai depender do tamanho real do dente, vai depender do comprimento do canal radicular e do diâmetro anatômico, que a gente vai conversar mais futuramente, nos próximos estudos. Bom, mas vamos partir do básico. Quando a gente fala de série especial, nós temos os instrumentais com taper 0,6, taper 0,8, taper 10. Taper 0,6 o instrumental tem a cor rosa, taper 0,8 o instrumental tem a cor cinza, taper 10 o instrumental tem a cor roxa. Se eu multiplicar por 10, eu vou achar o D0 de cada um desses instrumentos, que são, respectivamente, 60, 80 e 100. Então, rosa, cinza, roxo, 6, 8 e 10. Agora, quando a gente passa para a série dos instrumentos manuais. Como as cores elas são iguais, o que vai mudar de uma série para outra são os números. E esses, se multiplicados por 10, nós temos novamente o valor do D0. São conceitos muito importantes, por isso que é importante nós repetirmos, tá? Bom, a respeito da primeira série. A primeira série, nós temos instrumentais de 15 a 40. 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Então, 18 tipos de instrumentais. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Segunda série, 45, 50, 55. Detalhe, 60, 70, 80. 45 a 80. Então, de 15 a 40, de 45 a 80, de 90 a 140. 90, 100, 110, 120, 130, 140. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Os brancos, 15, 45, 90. Amarelo, 20, 50, 100. Vermelho, 25, 55, 110. Azul, 30, 60, 120. Verde, 35, 70, 130. Preto, 40, 80, 140. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Primeira série, variação de 5 em 5. Segunda série, variação de 5 em 5, da branca até azul. A partir da azul até o 140. Do 60 a 140 é de 10 em 10. Aqui nós temos alguns exercícios. Qual o número do instrumento verde da primeira série? A primeira série começa com 15. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Vem nessa tabelinha, 35 é o verde. Aqui são alguns exercícios, já está com a resposta, mas se vocês quiserem estudar depois, podem pegar, tá bom? Eu vou passar eles para o nosso estudo não ficar tão demorado. Bom, com relação aos instrumentos endodônticos manuais, nós temos os alargadores, as limas Hedstrom, limas tipo K. Vamos começar falando sobre os alargadores. Bom, o alargador, o que é importante nós sabermos sobre esses instrumentos? Forma da parte ativa, secção transversal, cinemática que eles exercem. Forma da parte ativa do alargador são espirais de passo longo. Então, cada um tem um ângulo de corte na parte ativa. Por isso que quando a gente olha aqui no cabo, vai estar um triângulo, ou vai estar um círculo, ou vai estar um quadrado, ou vai estar um quadrado metade preenchido. No caso do alargador, a forma da parte ativa é triangular, de passo longo. Os espirais, eles não se relacionam com o diâmetro, mas sim com o corte, tá? Já que o diâmetro vai aumentando constantemente do D0 em direção ao D16, em direção ao intermediário. A secção transversal triangular, relacionado ao corte, a forma da parte ativa espirais de passo longo. Ele é de aço inox, Taper 02 sempre, porque é um instrumento manual. Cinemática, o que ele exerce? O alargador, ele exerce algumas funções dentro do canal, que é de alargamento, que ele vai realizar. O que você vai fazer? Introduz, gira com ele 1/4 a meia volta e traciona. Esse é o único movimento que o alargador realiza, movimento de alargamento. Introduz 1/4 a meia volta, traciona. Introduz 1/4 a meia volta, traciona. Entra no canal, gira em sentido horário para promover o corte da dentina e polpa e puxa. Se girar demais, ele corta mais e a resistência do material ela não vai suportar em relação aos tecidos. Então, ele pode ser fraturado, tá? Por isso que essa tração é importante e vai conferir folga à torção, tá?
Então, se tiver um triângulo no cabo, definitivamente é um alargador e o único movimento que ele realiza é alargamento. Bom, nós temos agora a lima tipo K. Vou afastar aqui um pouco para ficar mais fácil. Com relação à lima tipo K, a forma da parte ativa são espirais de passo curto, percebam aqui a quantidade. Então, quanto maior o número de espirais, há um menor espaço entre esses espirais. Uma lima tipo K30 tem um número de espirais maior do que um alargador do tipo 30. Por quê? Porque os espirais do alargador é de passo longo, tá? Seção transversal quadrangular, por isso a gente encontra um quadrado, então lima tipo K, quadrado, alargador triangular. O movimento é de vai e vem e esse é considerado alguns dos piores movimentos para a endodontia, porque ele vai promover o quê? Bombeamento de material radicular para a região periapical. Então, isso é um tipo de movimento perigoso. Então, ao invés de tirar o material do dente, que são os restos orgânicos e inorgânicos, ele vai mandar essas impurezas para o ápice, interferindo na limpeza. Com relação à seção transversal, ajuda a identificar o instrumento, quando a gente observa o cabo, e quanto mais agudo for o ângulo interno da secção transversal, maior o poder de corte. Essa secção transversal de quadrado tem ângulo interno de 90 graus, do triângulo, que é o alargador, tem ângulo de 60. Então, o 60 é mais agudo que o 90, então o alargador ele tem maior poder de corte que a lima tipo K, que é quadrada e tem os ângulos de 90 graus. Bom, então defeitar a odontometria, que é para conseguir encontrar o comprimento de trabalho, para saber a distância que será percorrido o instrumento, sem machucar o paciente, tendo sucesso no tratamento. O que é importante a gente saber? Nós temos esse elemento aqui que é chamado de stop. O stop, ele é um cursor de silicone que vai ficar no intermediário e ele é super importante porque ele serve de referência para a gente saber o tamanho que a gente vai percorrer dentro do canal. Se o dente mede, por exemplo, 20 milímetros, a gente marca com a régua aqui 20 milímetros, coloca o stop nesses 20 milímetros, de modo que vai ter um ponto de referência no dente, por exemplo, o incisivo central é a incisal desse dente, e a gente consegue parar com ele nesse ponto de referência, tá? Atingindo apenas os 20 milímetros que são ideais. Bom, nós temos a lima Hedstrom. A lima Hedstrom, ela tem a forma da parte ativa, que são cones sobrepostos. Essa base do cone, ela vai estar voltada para o intermediário, para o cabo. A seção transversal é circular ou em vírgula. Cinemática, que ela realiza, é exclusivamente de limagem. E olha que importante que é a gente conferir. Ela é redonda, mas na verdade são cones sobrepostos. Lima Hedstrom. Falamos da lima K, que é quadrada. Lima Hedstrom, redonda. Parte ativa, cones sobrepostos. Secção circular ou em vírgula. Bom, o último, instrumentos manuais. NIT, lima, NIT, níquel e titânio. Extremamente flexível por conta do tipo de material, sendo 3 vezes mais flexível que o aço inox. Secção transversal quadrangular, esse desenho é parcialmente preenchido para diferenciar da lima tipo K. Usado para canal curvo principalmente, só usa cinemática de limagem em canais curvos. Parte ativa, espirais de passo curto.
tá? Bom, agora partimos para os instrumentos endodônticos rotatórios. Tem alguns aspectos que são muito importantes a gente lidar sobre eles. Por quê? Os instrumentos endodônticos que são rotatórios, eles são exclusivamente de níquel-titânio. Enquanto, quando a gente fala do instrumento manual, nós temos as limas NIT, que são favoráveis porque são flexíveis, mas é mecânica. Só que os instrumentos endodônticos, eles são exclusivamente NIT. Eles não possuem uma padronização, então cada comerciante vai desenvolver uma lima. Não tem o D16 obrigatoriamente, como há nos instrumentos manuais, então nesse caso são variáveis. O taper, ele não é fixo. Deve haver, claro, o encaixe do baixa rotação com a haste desse instrumento, com o cabo desse instrumento. Os tapers, como eles não são 0,2, não são fixos, padronizados, varia por conta da empresa, eles são taper 0,3, taper 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Do 3 ao 12, menos o 9. Tá? Aumento do diâmetro a cada milímetro percorrido do instrumento. E esse conceito também não muda. Se o taper é 9, ele vai percorrer a cada 1 milímetro 90 micrometros. Não vale a regra do D16, como dos instrumentos mecanizados, havendo uma relação direta de D0 e D16. Observação: o número que consta no cabo, ele define o taper. Se não tiver esse número, a cor é que vai identificar. O lado ruim disso é que o significado dessas cores ela vai variar de acordo com o fabricante, mas tem o lado bom que essas cores elas acompanham o mesmo manual dos instrumentos manuais, mas outras vezes não se relacionam. Então, o que os profissionais fazem hoje é adotar um único sistema de instrumentação rotatória e esse sistema ele é ditado pelo fabricante, tá? Por isso que é importante a gente se atentar a isso, tá? Lembra que o taper ele é variável, o tamanho dessa lima também. Aqui nas informações pode estar escrito taper ou pode estar relacionado à cor. Vamos ver aqui um exemplo com base nas imagens. Nós temos que o D0 é 300 micrometros. O taper entre eles muda a partir do D1. Quanto maior o taper, maior a conicidade. Então, se eu tenho um instrumento 3002, o que isso significa? 30 é o número do instrumento, então o D0 dele é 300, 02 é que ele tem o taper 02, tá? Então, 300 é o D0, se ele aumenta 0,2, é porque a cada 1 milímetro eu tenho um aumento de 20 micrometros, tá? O número se relaciona com o D0, o taper vai se relacionar com a conicidade, tá? Com diâmetro por milímetro. Então, se aqui eu tenho o instrumento 300, esse instrumento é um instrumento 3002. A cada 1 milímetro aumenta 20 micrometros, de 300, o T1 é 320. Nesse caso, o instrumento ele é número 30, taper 04. 3004. Cada 1 milímetro aumenta 40 micrometros. D0, 300, D1, 340. E aqui é o mesmo esquema. Tá bom? Se eu tenho esse instrumento 3002, é isso que a gente vai ter. 300 a cada 1 milímetro, 320. 30, 04, 300 a cada 1 milímetro, 340.
360, 380, tá? Então, o número do instrumental é dependente do taper. O valor, o número não, o número do instrumental, ele é relacionado com o D0 e os Ds 1, D16 relacionados com taper e D0, tá? Nós temos o modo de acionamento desses instrumentos manuais e rotatórios, que são os motores pneumáticos e os motores elétricos. Os motores pneumáticos são redutores de rotação, são semelhantes ao contraângulo do baixa rotação. Então, quanto maior a força que a gente coloca no pedal, maior o torque, maior vai ser o giro. Quanto menor, menor torque, menor giro. Se esse motor travar, o motor continua girando e ali uma fratura. Então, é complicado de lidar com motores pneumáticos. Motores elétricos, sonho de consumo dos endodontistas, claro, porque ele tem uma padronização de RPM. Então, independente da força que você aplica no pedal, o torque vai ser igual. Essa padronização. O dispositivo auto-reverso, então se a lima travar, automaticamente o motor gira no sentido reverso e a lima consegue sair do canal. Então, ele faz essa mensuração do canal que está relacionado ao tamanho, por isso que é chamado de sonho de consumo de endodontista. E se estiver trabalhando com um contraângulo no motor rotatório, só pode ser encaixadas as limas rotatórias nele. E se tiver com contraângulo no baixa rotação, as limas rotatórias até encaixa nele, mas ela vai fraturar. Então, é ideal trabalhar com limas manuais, tá? Bom, aqui nós temos alguns sistemas de rotação, eu não vou ler cada uma dessas. O sistema utilizado na FORP é o de rotação contínua, 360 graus. Esses aqui são os tipos de instrumentos de rotação contínua. Sistema reciprocante é o mais atual. Algumas observações que eu escrevi. Não tem como trabalhar com diferentes sistemas, mas apenas um. Na FORP, a gente utiliza o sistema RACE, FKG RACE. Aliás, pode ser qualquer sistema, desde que tenha essa sequência de lima. Então, essa sequência de lima, 20, 60, 20 ao 30, esse é o taper 02, taper 04, 36, 40, 10, 35, 8, 25, 6. Então, por sorte, esse sistema que nós usamos na FORP, ele tem o mesmo sistema de cor com os números dos instrumentos manuais. No entanto, esse sistema só trabalha com instrumentos que seriam compatíveis com a primeira série dos manuais. Então, se é vermelho, ou é 25 ou é 55, tá? Lembrar que se eu tenho um instrumento 3006, 30 é o número do instrumental, então o D0 é 300. 6 é o taper, então a cada 1 milímetro, 60 micrômetros. Primeiro anel, ele se relaciona com o número do instrumento. O segundo anel se relaciona com o taper. Geralmente ele é mais fino, tá? Como a cor da faixa grossa é vermelha, pode-se ter tanto 25 ou 55. Aí a gente vai fazer uma comparação dos instrumentais para ver qual é o de diâmetro maior ou menor, tá? Então, número do instrumento, taper. Esse sistema de cor para cada taper e na foto os instrumentos da direita. O primeiro, ele tem a faixa ampla amarela. Então, ou ele é o 20 ou ele é o 50. E o taper dele é amarelo também, então ele é taper 02. O segundo, a faixa maior dele é a vermelha, então ou ele é o 25 ou 55. Se o taper no taper é amarelo, ele é taper 02, tá? Essa é a sequência de limas rotatórios solicitadas pela disciplina de endodontia. E aqui estamos quase finalizando nosso estudo do dia. Nós temos as diferenças básicas entre os instrumentos rotatórios e manuais.
Então, não é pela flexibilidade que a gente analisa o índice de fratura. Causa fratura geralmente é erro de técnica. Aqui vamos ver diferenças. Instrumentos manuais e instrumentos rotatórios. Os manuais, como eu falei, eles seguem a padronização ISO, possuem o taper fixo de 0,2, geralmente são de aço inox, possuem cabo, não são acoplados a motores e não possuem memória elástica, tá? A maioria não possui memória elástica. Instrumentos rotatórios, eles não são padronizados, possuem tapers variado de taper 2 a 12, removendo 9, são exclusivamente de NIT, então são flexíveis, possuem memória elástica, são acoplados em motores elétricos ou pneumáticos. Por fim, essa é a última página para a gente estudar. Nós vamos conversar rapidamente sobre espaçador digital, que é apenas uma haste cônica que auxilia na obturação. Extirpa polpa, faz a retirada do tecido pulpar e não só do nervo, porque o tecido pulpar está relacionado com o vaso sanguíneo também. Aqui nós temos algumas brocas. Broca endoseia de alta rotação, ela é segura porque ela não tem uma ponta cortante, são 6 lâminas e extremidade livre. É uma broca tronco cônica para alta rotação. Esférica de pescoço longo, baixa rotação. Essas brocas esféricas, geralmente, a gente utiliza para fazer a cirurgia de acesso. Nós temos as brocas diamantadas, 1, 2, 3, 4, que está relacionada com isso que eu acabei de falar. A broca cepedril pode substituir a 2006 da L-Axis. Explorador clínico número 5, explorador de endodontia, que é de ponta reta, e alguns outros acessórios que são importantes, régua calibradora, porta-limas, condensadores que auxiliam na obturação, porta-guta-percha. Bom, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado de estudar comigo. Eu acho que esse momento é muito proveitoso para a gente. Lembrando mais uma vez, quem quiser seguir o meu perfil no Instagram. E é isso. Se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, pode me mandar uma mensagem. Muito obrigada.